Até hoje, encontrar o amor verdadeiro tem sido bastante complicado. Mas o que aconteceria se, de repente, uma determinada tecnologia fosse implementada? Um tipo de tecnologia que acabaria com todas as incertezas e frustrações que a acompanham. Una, uma garota jovem e atraente, vem tentando usar essa tecnologia há muito tempo. Mas infelizmente até agora suas tentativas foram inúteis. Na primeira cena, ele conhece um homem chamado Brian e, junto com ele, entra em uma instalação que colocará em uso a misteriosa tecnologia, finalizando assim o processo de busca de Una pelo amor verdadeiro. Aos poucos, à medida que a dupla entra no prédio e conhece alguns responsáveis, vamos aprendendo o que esse dispositivo envolve. Uma vez implantado em seu pulso, um cronômetro começa a contar e faz uma contagem regressiva até o momento em que você conhece sua segunda metade. Una já tem o dispositivo, mas seu cronômetro não começará a contar até que seu verdadeiro amor o implante também. Então começará a contagem regressiva para ambos e ao final dela, acontecerá o fatídico encontro. É exatamente por isso que Una está com Brian agora. Se após a implantação, ambos os temporizadores começarem a espiar, será óbvio que foram feitos um para o outro. O processo médico é muito breve e um pouco doloroso. O preço do serviço também é bastante baixo, indicando que esta indústria já se tornou parte comum da vida cotidiana das pessoas. Terminado o procedimento levemente desconfortável, as 3 pessoas na sala ficam em silêncio. Aguardando o momento da revelação, a tensão aumenta em seus corações, mas no auge da excitação, Una percebe que suas esperanças serão destruídas mais uma vez. Infelizmente, apenas o cronômetro de Brian começa a funcionar, enquanto o dispositivo de Una permanece em branco. Isso significa que a alma gêmea de Brian está atualmente passeando por outra parte do globo. O verdadeiro amor de Una está claramente em outro lugar. Ao longo das próximas cenas, ouviremos a opinião das pessoas sobre os principais noticiários. Acontece que ainda existe um grupo de pessoas céticas ou temerosas em relação a esta tecnologia contemporânea e inovadora, mas todos que começam a usá-la parecem ficar extremamente satisfeitos. A felicidade e a confirmação estão garantidas, porque todos têm uma alma gêmea, e o tempo inevitavelmente começará a contar, apesar desta satisfação comum e absoluta do utilizador. Contudo, ainda há uma pessoa, Una, que começa a duvidar de um postulado muito importante. Seu relógio está apagado há muito tempo. Talvez ela deva ficar sozinha? Depois de seguirmos Una durante o resto do dia, somos apresentados a outro personagem importante. Sua meia-irmã Steph. O cronômetro dessa pessoa já iniciou a contagem regressiva. Mas acontece que ela tem mais de 5.000 dias pela frente até encontrar o amor de sua vida. Até lá, Steph terá que continuar procurando sua calcinha no quarto de algum estranho, com quem não tem intenção de iniciar um relacionamento sério. Depois que Una compartilha mais uma de suas decepções com a irmã, ela desliga e continua seu dia. Aqui ficamos sabendo que ela é ortodontista. Mais tarde naquele dia, ela está ao lado do caixa quando um garoto jovem e atraente atrás do balcão chamado Mickey lhe conta uma piada espirituosa. O menino deve ter notado a tristeza no rosto dela e assumido como tarefa animá-la de alguma forma. A piada espirituosa de Mickey não funciona, infelizmente. Mesmo assim, o elogio oculto que foi colocado ali traz um sorriso ao rosto de Una. Muito em breve, pouco antes de pagar com cartão de crédito, ela percebe um cronômetro no pulso de Mickey e vê que o jovem ainda tem pouco mais de 4 meses até encontrar o amor de sua vida. De alguma forma, a ligação entre Una e este menino é sem dúvida evidente. Mas claramente, eles não foram feitos um para o outro. Mais tarde naquela noite, depois que Steph finalmente chega em casa, as 2 irmãs se preparam para uma ocasião importante. Logo, eles vão para a casa de sua infância, onde seu irmão Jesse irá implantar seu próprio cronômetro. A família apoia o jovem à medida que a tensão aumenta. Finalmente, quando o aparelho está em suas mãos, todos os 4 membros da família se inclinam sobre o sofá para ver o que acontece a seguir. Una garante ao jovem que o apoiará de qualquer maneira. Mas quando ela e todos os outros veem que o jovem tem apenas 3 dias antes do grande dia, Una de repente explode de raiva. É injusto que ela tenha que ficar esperando indefinidamente, enquanto esse garoto tem seu destino entregue a ele em uma bandeja de prata. Desconfortavelmente, ela encobre sua raiva e pede desculpas antes de sair. Afetada por esse estado emocional forte e irresistível, Una não pensa em nada melhor do que ir até o cara que conheceu no caixa naquela noite. O destino parece estar se chocando contra ela no caminho para lá. Mesmo assim, ela chega na frente de Mickey logo e pergunta quanto tempo falta para ele sair do trabalho. Percebendo que esta é sua única chance, ele responde de forma reativa, dizendo que é agora. Pedindo ao colega de trabalho que o substitua, ele tira rapidamente o traje de trabalho e caminha junto com Una. É engraçado ver os dois dentro do carro dela na cena seguinte. Una está olhando para frente com decisão. Sem piscar, seus olhos expressam entusiasmo e radicalidade, enquanto o jovem descontraído continua fazendo perguntas para conhecê-la melhor. Ao chegar em sua casa, Una descobre que mora em um bairro muito questionável com 4 colegas de apartamento. Ele acha que eles deveriam sair agora.
Essa crença é imediatamente destruída por 8 olhos piscando. O jovem Rude está tão desconfortavelmente quieto e a casa está tão terrivelmente desarrumada que Una começa a se perguntar quantos anos essas pessoas têm. Talvez ela tenha cometido um erro ao vir aqui. Compartilhando essa dúvida, sua mente mudou um pouco com o charme de Mickey. Mas depois de ver o cronômetro dele pela segunda vez hoje, ela percebe que deveria vir aqui foi definitivamente uma má ideia. Na manhã seguinte, ficamos sabendo que Steph trabalha em uma casa de repouso registrada. Seu trabalho é tão chato que ligar para Una é um hábito dela. Assim que a conversa normal começa e termina, Una vai até seu quarto para uma consulta, coloca uma máscara de ortodontista e começa a falar com seu paciente sem sequer olhar para ele. Assim que ela olha pela primeira vez para o homem, porém, seu rosto fica vermelho. É o jovem da noite passada, e ele parece estar aqui para dar a si mesmo e a esse relacionamento outra chance. Mickey indica que a questão mais importante sobre ele deve ser o cronômetro. Mas acontece que ele não acredita em um amor verdadeiro e em um caminho fiel. Este cronômetro não significa nada para ele, pois a vida só é interessante porque é permitido fazer desvios. Infelizmente, a pessoa com quem ele está falando não tem as mesmas crenças. Graças à ciência inquestionável, Una sabe com certeza que este jovem não é o amor da sua vida e não tem intenção de iniciar um relacionamento com ele. Educadamente, ela recusa. Depois de mais um encontro mal sucedido naquela noite, a garota desesperada vai a um bar onde Steph trabalha. Pensando em como tudo correu mal hoje, ela se vira e automaticamente olha para a banda que está tocando esta noite. Olhando para todos, ela de repente percebe Mickey tocando bateria atrás e, inesperadamente, um sorriso aparece em seu rosto. Esta coincidência aparentemente fatídica parece ter iluminado seu dia. Mickey fica surpreso ao vê-la também. Depois que o efeito inicial passa, ele começa a tocar com ainda mais energia. Olhando um para o outro, eles já sabem como essa noite vai terminar. Na próxima cena, vemos eles se beijando no apartamento de Mickey. Seus movimentos são abruptos e reativos, enquanto suas mentes são submissamente dominadas por uma paixão irresistível. De forma rápida e agressiva, eles tiram a roupa e se preparam para apagar o fogo quando de repente a porta do apartamento se abre e a comoção feita por 4 homens bêbados começa a inundar. Decepcionado e frustrado, Mickey pula da cama e vai até a sala, gritando para seus colegas de apartamento pararem de falar tão alto. Os amigos zombam dele e Una percebe como ele administra a tentativa de menosprezá-lo. A maneira constrangida e divertida com que ele lida com a situação faz Una rir. Depois que o jovem retorna, o fogo da paixão se extingue um pouco, então quando o casal volta a ficar junto, suas expressões são muito mais gentis e significativas do que antes. Voltando para Steph na manhã seguinte, vemos ela conhecendo um jovem chamado Daniel na creche. O homem está aqui para ver seu avô, mas imediatamente após vê-lo, Steph começa a flertar com ele. No final, porém, ela descobre, para sua decepção, que Dan não tem cronômetro. Ele claramente não é o tipo dela. Mais tarde naquele dia, ela descobre sobre as aventuras da última noite de sua irmã e fica extremamente orgulhosa. Finalmente, Una está começando a sentir o gostinho de um dos Suns. Animada por sua irmã aproveitar as coisas que ela mais gosta, Steph continua fazendo perguntas, mas logo seu rosto fica vermelho. Una parece estar disposta a ver esse jovem novamente, e isso vai contra toda a ideia de vida sexual de Steph. Além disso, se a opinião de Steph for verdadeira, Mickey nunca mais vai querer vê-la. Na próxima cena, o cronômetro de Jesse para de funcionar à meia-noite e emite um bip. Como seu pai, Paul, disse ao jovem, o dispositivo fará um barulho muito mais alto quando ele finalmente fizer contato visual com sua outra metade. Os pais estão extremamente entusiasmados. Eles estão claramente nas nuvens, mas o próprio Jesse não parece se importar muito. Mesmo assim, olhando para as meninas na escola na manhã seguinte, ele anda ansioso. O cronômetro não faz nenhum barulho até que ele volte para casa e faça contato visual com a filha da governanta mexicana. O silêncio cai quando duas famílias se enfrentam, sabendo que a partir de agora seus destinos estão emaranhados. Espera-se que eles comecem imediatamente a estabelecer e fortalecer laços entre si, mas de repente a família mexicana toma uma decisão inesperada. Eles levam a filha para casa por enquanto. A mãe, Mariana, tenta falar imediatamente com o filho, mas as irmãs acham que Jesse deveria ter algum tempo para processar o que está acontecendo. Na cena seguinte, Una sai do trabalho e segue em direção ao seu carro, sentada nas sombras, quando de repente é abordada por trás por Mickey. Reativamente a menina fica apavorada e, sem controle de seus movimentos, bate no rosto do jovem. Mickey não fez nada de errado, no entanto. Ele não quer assustá-la. Ele só quer vê-lo novamente. Acontece que Steph não estava totalmente certa em sua avaliação. Naquela noite, Una levou Mickey para sua casa. Mesmo que sua visão dos relacionamentos seja muito diferente da dela, ela parece pronta para dar uma chance a esse. Não procurando nada sério ou que mude sua vida, ela se dá a chance de relaxar e seguir o fluxo.
E assim, pela primeira vez, Una começa a viver a vida de uma pessoa que vive um relacionamento livre e descuidado. Ao compartilhar alguns detalhes sobre seus pais na próxima cena, Mickey de repente descobre que a garota com quem ele está fazendo sexo é filha de um lendário produtor musical. Sua mente enche de pensamentos. Ele parece ser muito mais legal do que pensava. Mudado o assunto, o casal volta a discutir o significado dos cronômetros. O fato de Mickey não acreditar no amor verdadeiro entra em conflito com o fato de ele ter o dispositivo implantado em seu pulso. Quando esta contradição lhe é apontada, o jovem justifica-se com um argumento muito simples. Ele diz que apenas seguiu o exemplo de outras pessoas. Enquanto isso, o médico-chefe aborda Steph na casa de repouso com uma queixa importante. Ele parece estar muito sério ao dar-lhe um aviso. Quando de repente Dan se aproxima dele, ele parece ter ouvido seu monólogo. E agora ele está aqui para ajudar a garota, mentindo que o erro de Steph foi culpa dele. Ele cuida do problema e assim cria um pensamento na mente de Stephanie. Talvez fosse ótimo apresentá-lo a Una. Na manhã seguinte, Una está se olhando no espelho, observando as marcas do ato sexual da noite anterior com um sorriso no rosto, quando de repente sua irmã entra perguntando sobre os planos para hoje. Steph conhece sua irmã perfeitamente bem, então ela percebe como tudo mudou em Una. Naquela noite, assim que Dan chegar ao bar dela, ela espera apresentá-lo a Una, pensando que encontrou um novo possível marido para sua irmã. Esta última, porém, está se divertindo com Mickey naquele exato momento, então ela não tem intenção de conhecer mais ninguém. E então, Steph terá que falar pessoalmente com Dan. Aqui no início de tudo, ela não tem ideia de que muito em breve irá mergulhar em um tipo de conversa que nunca teve antes. De repente, ao falar com Dan, ela se sente verdadeiramente atraída e interessada por outra pessoa. Sua história e hábitos. Acontece que Dan é viúvo e não precisa de cronômetro para saber que sua falecida esposa era o amor de sua vida. É por isso que ele não está procurando nenhum tipo de relacionamento no momento. Voltando para casa naquela noite, Steph explode com a irmã por não atender o telefone. Encontrando-se num território emocional estranho e não mapeado, ela não tem ideia de quem culpar ou de onde levar sua frustração. Una, por outro lado, tenta esconder o fato de que, enquanto falam, Mickey está dormindo na cama dela. Este colorido embate de conflitos cria um diálogo muito interessante, que termina abruptamente com a chegada repentina de Mickey. Assim que ele se apresenta alegremente, Steph torna-se inesperadamente hostil, nem mesmo prestando atenção no jovem. Ela grita com raiva com a irmã por brincar com sua vida pessoal dessa maneira. Ela sabe que Mickey certamente esmagará o coração de Una em 1 milhão de pedacinhos assim que o cronômetro parar de contar. Mas a garota sob julgamento faz o possível para garantir que ela tem tudo sob controle. Ela está apenas tirando um tempo para relaxar e desfrutar da companhia de outra pessoa. Se ela fala com sinceridade ou não, não podemos ter certeza. Mas isso tem pouca importância neste momento, já que Mickey tem algumas revelações muito dramáticas a fazer. Inesperadamente, ele silencia os meio-irmãos e mostra-lhes que seu cronômetro não é real. Ao que parece, o jovem aguarda a paz completa após esta revelação. Mas é claro que acontece exatamente o oposto. Una fica extremamente brava com ele por mentir. Acontece que Mickey está pegando garotas usando esse cronômetro falso. E agora não importa se ele realmente quer conhecer Una ou não. Enquanto tenta se justificar ansiosamente, é expulso de casa. As horas passam e gradualmente a raiva de Una começa a se instalar. Percebe que finalmente está pronta para falar com Mickey novamente. Una vai até a casa dele e pede desculpas. Depois de ouvi-lo pedir desculpas também, ela se oferece para continuar saindo depois deste fim de semana. Mickey está pronto para dar outra chance a esse relacionamento, mas ele se interessa em saber por que eles têm que esperar até o final deste fim de semana. A resposta é que o dia de ação de graças está chegando. E o fato de Mickey estar aprendendo sobre isso indica que ele não tem planos para o feriado. Vendo um vislumbre de dolorosa solidão em sua situação, Una toma uma decisão inesperada no final. Ela o oferece para se juntar a ela e sua família no dia de ação de graças. O jantar transcorre de forma bastante tranquila. As governantas mexicanas e sua filha Soledad estão lá e inesperadamente, após conhecer todos, Mickey mostra que fala espanhol fluentemente. Encontrando muita coisa em comum, principalmente com a família mexicana, o jantar acaba sendo uma delícia para ele. No final, ele comete um pequeno erro ao indicar que não acredita em cronômetros, mas no longo prazo isso não é grande coisa. Una fica um pouco tensa depois, mas acha que tudo correu bem também. Sua frustração deve vir do fato de que Mickey pode realmente ser o amor de sua vida. O não saber causa uma ansiedade imensa no coração de Una, então logo ela decide reiniciar a conversa sobre o cronômetro com Mickey. Ela não pede que ele implante o cronômetro, mas aos poucos fica cada vez mais óbvio que ela está se apegando a esse jovem e busca confirmação e garantia de que ele é o cara. Na cena seguinte, Una passa um tempo com a mãe, a mulher que se casou 2 vezes. Seu primeiro casamento não deu certo, mas é por isso que Una está viva hoje.
Acontece que Mickey transmite a mesma vibração que o pai de Una fez uma vez, e isso não pode ser um bom sinal. Mesmo que isso seja apontado para ela, Una sai para passar a tarde com Mike depois de alguns minutos. Infelizmente, as diferenças entre eles serão claramente mostradas a ela muito em breve. Deitada na cama dele, ela de repente percebe a enorme diferença de idade entre eles e fica brava porque ele não vai crescer. Se o desenvolvimento dele continuar nesse ritmo, ela terá 40 anos quando Mickey estiver mais maduro, e esse fato a incomoda muito. Ela não esperava isso, mas muito em breve esse jovem ultrapassará até mesmo seu nível de maturidade. Assim que o assunto do cronômetro é trazido à conversa mais uma vez, ele ressalta amargamente que ela confiaria na opinião de uma pessoa comum em vez do que ela tem a dizer. Quando Una pede que ele especifique o que ele quer dizer, ele diz que a ama e acredita que eles deveriam passar a vida juntos. Infelizmente, Una está confusa sobre o significado do amor. Ela não tem mais ideia do que isso significa. Pensar que o que há de mais próximo do amor é uma garantia que vem do mundo externo. Ela perde a conexão com Mickey e rompe o vínculo entre eles indefinidamente. Afetada por esse episódio confuso e significativo, ela não consegue pensar em nada melhor do que visitar o pai para obter orientação. Junto com Stephanie, ela o visita na cena seguinte e aprende muito. Ela esteve pensando o tempo todo que Rick, seu pai, era a personificação da vida boêmia. Portanto, ela esperava que ele não tivesse cronômetro. O único motivo de sua visita agora é saber por que ele se recusa a implantá-lo. Mas, para sua surpresa, Rick levanta a mão e mostra o cronômetro. Acontece que ainda falta algum tempo até que ele conheça o amor de sua vida. Decepcionada porque suas perguntas não serão respondidas, Una sai do quarto. Mas pouco antes de sair pela porta, ela tem sua mente limpa por uma pessoa inesperada. A atual namorada de Rick aperta sua mão e, olhando para seu pulso, percebe que ele foi removido. Como a própria garota explica, ela sabe que Rick não é sua alma gêmea ou sua outra metade. Mas ela o ama. Agora está claro para Una e Steph. Eles deveriam seguir em frente e crescer. Ninguém deve escolher um parceiro com base na opinião sobre um implante plástico. Deve ser uma decisão tomada por uma pessoa com base em um indivíduo. Mistura única de sugestões internas e externas. Naquela noite, Steph foi quem removeu o implante sem pensar duas vezes. Quando o cronômetro finalmente sai de seu sistema, a garota sente um barulho enorme caindo de seus ombros e deseja o mesmo para sua irmã. Una, no entanto, começa a ter dúvidas logo antes do último momento. Fazendo perguntas e percebendo que nunca conseguirá implantar outro cronômetro, ela começa a racionalizar sua decisão. Mesmo que seu instinto continue dizendo para ela parar e ir embora, ainda assim, ela se tranquiliza e se prepara para remover o cronômetro, quando de repente ele começa a apitar. Uma data finalmente aparece em seu pulso e diz que em apenas 5 horas ela encontrará o amor de sua vida. Acontece que sua segunda metade acaba de ter o cronômetro implantado. E amanhã finalmente chegará o dia em que as dúvidas de Una serão finalmente dissipadas. Isso muda tudo. Mesmo que Steph continue dizendo para ela removê-lo, ela decide mantê-lo por mais um dia. Amanhã é importante por mais um motivo. É o dia em que Stephanie e Una nasceram. O aniversário partilhado sempre foi comemorado em conjunto com uma festa surpresa. Isso já não é surpresa para ninguém. Naquela noite, Steph entra em sua casa silenciosa e escura, sabendo perfeitamente que muito em breve as luzes serão acesas e a torcida começará. Inesperadamente para seus amigos e familiares, porém, Una não está com ela. Ao receber flores de Dan, a família mexicana entra na casa e temos um vislumbre da comunicação entre Jesse e sua segunda metade. À medida que o menino e a menina finalmente conseguem se aproximar, suas famílias decidem manter o relacionamento em um nível baixo. É quando finalmente Una entra na festa também. Entrando, ela respira fundo e vê Mickey de relance. Antes que o jovem faça contato visual com ela, Marion se aproxima de Una por trás e grita para que todos ouçam que a aniversariante chegou. Uma comoção alegre começa e nessa comoção, Una olha para o namorado de Steph, Dan. 2 cronômetros começam a funcionar simultaneamente e o exaustivo processo de busca é finalmente encerrado. Talvez seja uma notícia maravilhosa para o casal, mas Steph está tão magoada que é forçada a deixar sua festa de aniversário. Dentro dessa comoção, Mickey também segue seu exemplo. Aproveitando a chance, ele sai furtivamente de casa rapidamente e nem volta quando Una corre atrás dele e implora para que ele volte. Não é preciso dizer que graças a esta situação repentina, o paraíso de todos foi destruído. Nada além de dificuldades e conflitos são esperados quando Una retorna para dentro e vê Steph e Dan sozinhos, tentando falar sobre o que aconteceu. Muito em breve, assim que Una aparece na frente deles, começa a briga entre as irmãs. É natural que Stephanie se sinta traída e jogada fora. Ela esteve desesperada durante toda a vida, mas saber que compartilhou essa luta com a irmã a fez se sentir um pouco melhor agora com Dan.
Ela finalmente começou a vislumbrar como é gostar de uma pessoa, quando de repente tudo foi destruído. Dan fica parado enquanto tudo isso é dito. Ele sai como um estranho que não tem nenhuma ligação com Una, e ao ser solicitado a deixar os dois em paz, ele decide esclarecer alguma coisa. Ele diz que conseguiu o cronômetro para Stephanie. Ao que parece, passar algum tempo com ela o fez querer encontrar o amor novamente. Depois que ele sai, o conflito entre as irmãs parece tão impossível de resolver como sempre, mas Una ainda tenta. Para ela, Stephanie é a pessoa mais importante, sem a qual nada tem sentido. Depois que ela para de ficar brava, Una quer que ela volte para casa. Na manhã seguinte, nossa perspectiva muda para Mickey, o jovem que também está passando por alguns pensamentos deprimentes. Quando Una bate à sua porta, ele a deixa entrar sem dizer olá. De cara, fica claro que uma das interpretações mais complicadas e significativas desta história está prestes a acontecer. Imediatamente após entrar, Mickey ouve o que sempre quis ouvir de Una. Ela não se importa mais com o cronômetro. Ela o removeu e não tem intenção de iniciar um relacionamento com um completo estranho, apenas porque algum plástico inanimado está dizendo isso. Ela quer voltar com Mickey, mas este não tem mais certeza se essa é a melhor ideia. A principal razão para isso é o fato de que, por mais triste que seja para ele, Una não o ama. Mickey sabe que ela não o removeu porque precisava de uma confirmação. Quando, na verdade, se alguém realmente ama alguém, não precisa de confirmação alguma. Aqui Una percebe que ele está certo. Percebendo que este episódio de suas vidas inevitavelmente deixará uma cicatriz significativa em ambos os corações, ela dá um último beijo em Mickey. Depois de ser acordada por Steph na manhã seguinte, Una finalmente para ponto se preocupando com seu futuro. Agora que seu relacionamento com a irmã está de volta aos trilhos e o maior problema existencial de sua vida está resolvido em sua mente, ela está pronta para iniciar novos relacionamentos. Por alguma coincidência fatídica, este é exatamente o estado em que ela encontra Dan em uma pista de corrida na cena final. Não veremos como o relacionamento deles progride, porque a parte mais importante da história deles já acabou.